Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então vamos para mais um vídeo de duelos contra o Cyberpunk 2077. Pois então, dessa vez o nosso oponente vai ser o famoso Ryzen 5600 AF. E junto com ele temos a GTX 1660 Super. Isso sim, é um setup que muita gente procura e monta com o objetivo de rodar, vamos dizer, os jogos no alto em Full HD. Com relação ao Ryzen 5600 AF, ele é uma versão amansada do Ryzen 5 2600 e, por consequência, uma versão mais barata também deste processador. Ele tem os mesmos números, vamos dizer assim, do Ryzen 5 1600 AE, que na verdade foi a primeira versão do Ryzen 5 1600. Só que no caso do Ryzen 5 1600 AF, ele já é construído como Zen Plus, ao passo que a versão original, o Ryzen 5 1600 AE, ele seria apenas o Zen tradicional. Essa versão AF, por consequência, ela acaba tendo um ganho considerável de desempenho quando comparada com a primeira versão. O clock base do Ryzen 5 1600 AF é de 3.2 GHz com um turbo em 3.6. E, por padrão, a configuração de memória dele é DDR4 2666, ou 2667, se assim preferirem chamar. É um processador que ostentou, e na verdade ainda ostenta, o título de 6 núcleos e 12 threads mais barato do mercado. Lá fora, o preço de lançamento dele foi de $85. Aqui no Brasil, enfim, quando as coisas estavam um pouco melhores, ele chegou a raspar muito próximo dos R$500. Mas depois ele veio com o valor subindo, chegou a algo próximo de R$900, desapareceu do mercado, e agora ele, enfim, retornou com o preço alto, agora baixou e se encontra, ao menos nessa primeira semana de janeiro, em valores aproximados de R$650. A configuração completa aqui desse setup é, no caso, o Ryzen 5600 AF, montado em uma placa-mãe Asus Prime B450M, está com 16 GB de RAM DDR4 3000, enfim, funcionando em Dual Channel, e a placa de vídeo é uma Asus TUF GTX 1660 Super Overclock Edition. Nós vamos iniciar os testes rodando na especificação padrão do processador, ou seja, os clocks no modo padrão e com as memórias operando em 2666. Então, agora vamos para os testes. Bom, vamos começar nossas configurações. Em princípio, vamos deixar os quadros livres, não vamos travar os quadros, vamos deixar os quadros destravados nesse primeiro momento. Para começar, acho que baseado nos nossos testes anteriores, como no caso com o Notebook Gamer, com o processador Atom 3000G e com o i5 3330, acho que nós podemos tentar, talvez, mirar o Full HD com 60 quadros. Talvez seja um tanto pretensioso para a GTX 1660 Super, mas vamos ver o que nós conseguimos. Então, vamos começar aqui pela questão da jogabilidade. Vamos deixar a densidade da multidão no alto, que em princípio é um processador 6 núcleos com 12 threads, talvez não tenha problemas com relação à densidade de multidão. Aqui na opção do gráfico, em princípio, podemos deixar a definição rápida aqui no alto, a qualidade de textura no alto também. Lembrando que a qualidade de textura só é possível modificar fora do jogo. Agora, com relação às configurações de vídeo, vamos deixar a tradicional 1920 por 1080, que é o Full HD, 1080p. Então, com as configurações aqui, vamos então carregar o nosso tradicional save da tortura, que é um ponto que é feito num ponto bem crítico do jogo, que castiga muito tanto da CPU quanto da GPU essa parte do jogo aqui.
Então vamos ver o que vai acontecer. Então estamos aqui abaixo de 60 quadros, abaixo de 40, aqui tem uma redução dos 40, mas normalmente essa entrada, assim, logo que carrega, a máquina sente o tranco. Mas então vamos ver o que acontece aqui. Então temos aqui oscilando bastante, subindo um pouco mais de 40, 40 abaixo. Essa parte aqui ela é muito crítica, essa parte cenária aqui ela é bastante crítica. Se não for a mais crítica, é uma das mais críticas do jogo. Muito carregado, então realmente a máquina sente bastante. Observem que a CPU está próximo dos 90%, mesmo sendo um processador de 6 núcleos e 12 threads. A GPU também está batendo próximo de 100%, ficando acima dos 90%. Aqui a gente chegou perto de 60%, tivemos uma queda. Realmente aqui nessa região aqui, 60 quadros, no alto não está sendo possível. Esse quadro oscila bastante, tem uma variação considerável dos quadros. A taxa de quadros que ela oscila entre 50 a 40 quadros, menos que 40 agora, chegamos ali 36. Vamos sair aqui, vamos pegar uma região um pouco mais tranquila. E lembrando, essa parte aqui é quase como se fosse uma exceção, talvez, no contexto. Vamos ver aqui. E aqui estamos aqui abaixo dos 50, 32, que chegou. Vamos sair aqui. Vamos rodando acima dos 40 quadros. O tempo dos quadros tem uma oscilação do tempo dos quadros. E realmente tá. Parece que o número aqui neste caso é algo na casa dos 45 quadros. Parece que, vamos dizer, o 60 FPS, 60 quadros por segundo vai ser algo meio um tanto pretensioso demais para essa configuração. Temos que o uso da CPU está bem elevado, assim como o da GPU. Aqui estamos jogando Full HD no alto, densidade da multidão no alto também. E aqui nós chegamos perto de 60 quadros, mas mesmo assim, 60 quadros é um número não está rolando aqui. E aqui vamos entrar com esse carro. Realmente, eu diria que o número para se tentar seria talvez 45 quadros por segundo, jogando no alto. Talvez esse fosse o número mais correto. Claro, sujeito a algumas quedas. Opa, barbeiro! Talvez esse fosse o número mais realista aqui. Descer aqui do carro. Vamos ver uma coisa. Vamos tentar mudar a configuração. Fazer um teste. Apesar de nós já sabermos que aqui é a GPU que está estrangulada, vamos ver o quanto pioraria a situação colocando no Ultra. Claro, temos uma queda, fica perto daquele número dos 45 quadros, vamos dizer assim. Mas será que ele conseguiria se manter? 43, 40... Percebe-se até que a impressão que passa é que o tempo dos quadros ficou um pouco mais estável. E a taxa de quadros também ficou mais estável. Está oscilando menos a taxa de quadros. Então vamos dizer que talvez 45 quadros fosse um número mais realista.
Tivemos uma queda, que é aquela parte bem crítica, de volta, né, aquela parte crítica do cenário. Talvez uma opção, claro, tivemos uma queda para baixo dos 40, mas era um tanto esperado. Vamos dizer. Lembrando que estamos em Full HD, no Ultra. Essa parte aqui é bem crítica mesmo, essa parte aqui não tem milagre. Na verdade, assim, ó, o jogo carece de otimizações, né? O jogo carece de otimizações. Mas aparentemente, neste caso aqui, acho que 45 quadros, travado em 45, talvez seria uma boa opção no nosso Ryzen, rodando no Ultra com 45 travados ou no Alto em 45 travados também seria uma opção. Aqui nós tivemos uma queda para baixo dos 40, mas dá para se dizer que poderia até se travar lá nos 45. No caso, jogando com pequenas quedas. Vamos voltar para o... Vamos fazer um teste no médio, como é que ficaria o comportamento. Depois nós retornamos para o alto. Podem ver que mesmo subindo para o médio, tá, nós tivemos agora um ganho, mas o ganho não foi expressivo. E observem que mesmo a GPU tendo uma aliviada na carga, nós tivemos um incremento da taxa, que enfim estava um pouco abaixo dos 40, 45 quadros no Ultra, nós viemos para 52, 54, aqui 58, aqui já é uma parte mais leve. Esse cara está me perseguindo, vamos embora. Bom, você vê que ele ia vir tão longe atrás de mim. Enfim, aproveitar e fazer uma correria aqui. Mas observem que mesmo no médio, essa configuração tem dificuldade de segurar os 60 quadros. Na verdade, não 60 quadros, 50 quadros, na verdade. Corrigindo o que eu estava falando. Mesmo no médio. Realmente acho que não valeria a pena baixar a configuração para o médio aqui nesse caso. Não seria uma vantagem. Tínhamos perto aqui, até passamos de 60 quadros. Mas realmente passa uma sensação bem estranha. Parece estar mais relacionado à otimização do jogo mesmo do que ao hardware em si. Nós podemos tentar aqui uma outra situação. Vamos baixar para a configuração baixa. E mesmo colocando no baixo, percebam que não se chega nos 60 quadros. Realmente aqui até se chegou nesse ponto aqui, mas existe uma dificuldade aqui, né? Aqui nós temos um alívio considerável.
Nós tivemos a 40 quadros novamente, baixamos para perto dos 40 quadros. E o detalhe é o seguinte, que a GPU tá bem, o uso da GPU baixou bastante. Aqui, tá dando 60% ali. Então, observe. Até acho que deu um bug ali no uso na quantidade de uso de memória VRAM. Vou subir novamente aqui para ver se ele muda aquele indicador ali. Vamos botar aqui no baixo. Percebam que a GPU está bem aliviada, está usando 60% da GPU, mas infelizmente nós não conseguimos ter um ganho na taxa de quadros expressivo, salvo em algumas partes, mas em outras realmente não consegue sustentar. Vamos baixar a densidade. Vou colocar no baixo, só para ver o quanto impactaria nessa parte que é bem complexa. E observem que de novo nós chegamos na faixa dos 40 quadros aqui. 50 e poucos, agora chegamos aqui nos 60. Mas a variação da taxa ela é bastante abrupta, ela é muito violenta. A gente oscila de 60 a 30 quadros assim, de uma forma... E podem ver que mesmo colocando a densidade mais baixa, a carga em cima do processador ela teve uma pequena redução, mas não foi tão significativa. Não foi algo que realmente... Estou usando aqui 70, aqui estamos usando 70 quadros. Não temos quase nenhum NPC, enfim, está tudo a densidade no baixo, mas o uso da CPU está alto mesmo assim. Isso é que chama atenção. A impressão é que nós não temos mudança com relação ao uso da CPU. E o maluco segue correndo atrás de mim loucamente, né? Engraçado que só tá praticamente eu e ele no cenário desse jeito. Vamos aumentar a densidade. A gente observou que estava em 70 quadros antes ali. Antes de eu abrir o menu, que agora sobe claramente, né? Vamos subir para alta densidade. Só para ver quanto ficaria a taxa aqui. 70, podem ver que a densidade acaba não alterando a taxa de quadros aqui. Será que meu perseguidor vem atrás de mim mesmo com a polícia aqui? E tá vindo. Bem louco. Ele é um cara que não desiste. Esse aí tá bem insistente, esse aí. Olha, é difícil no Cyberpunk ter um perseguidor desses tão insistente. Normalmente eles são mais burrinhos. Esse aí foi uma exceção à regra aqui. Normalmente dá 2 voltinhas e o perseguidor já desiste. Estamos a 60 quadros aqui, mas tô dando aqui no baixo, mas enfim. Percebemos que rodando no baixo nós chegamos nos 60 quadros, mas tem muita oscilação. Ocorre muita oscilação mesmo. Mesmo tendo 60, vamos dizer, com certo conforto, tem horas que ocorrem umas versões meio abruptas, como agora, por exemplo. Vamos ver aqui, vamos reduzir a quantidade da densidade aqui.
Observem que parece que a carga do processador não muda, mas ele sente a densidade da multidão. É estranho, parece que em alguns momentos eu não consigo. O que fica estranho no comportamento aqui, diferente no caso do Athlon e até do que aconteceu no i5, o 3330, quando combinada com essa mesma placa de vídeo aqui com a 1660 Super, é que a densidade fazia diferença, que a gente conseguia perceber o uso da carga do processador e a densidade, ao passo que aqui já isso não acontece nesse caso aqui. E o jogo quebrou. Enfim. Voltando depois do jogo ter quebrado aqui, a gente ter tomado um crash na nossa cara aqui durante o teste. Vamos voltar nessas configurações. Uma coisa que nós podemos pensar aqui, vamos em princípio de repente subir a densidade pro alto novamente. Vamos deixar os gráficos da pré-definição, vamos ver aqui, baixa. Quem sabe a gente pode baixar a qualidade da textura para o médio. Vamos deixar no médio, começamos aqui pelo baixo, depois subimos para o alto, depois para o ultra e ver o que acontece com a qualidade da textura no médio. E o vídeo vamos seguir por enquanto no Full HD. Então vamos aliviar um pouco aqui, deixar a densidade da multidão. Vamos começar pelo alto, vamos deixar no alto nesse primeiro momento. Deixamos no alto, depois a gente reduz. Depois a gente faz esse teste nos gráficos e nós vamos baixar a qualidade das texturas e ver como é que se comporta. Então vamos carregar o nosso save tradicional e torcer para não ter quebras. Então retornando aqui, tá, 40 e poucos quadros, 50 quadros, 53, 48, enfim. Vamos lá, 40 quadros. Lembrando que estamos jogando aqui, em princípio começamos pelo baixo, né? Claro, as coisas com as texturas mais baixas ficaram mais suaves, a densidade está no médio. Aqui nós podemos tentar já algumas coisas possivelmente. Vamos ver aqui. Vamos antes para uma parte mais sair dessa confusão aqui, só para ver quanto fica a taxa de quadros. 50, 40. Essas quedas aqui incomodam. Essas quedas mais abruptas na taxa de quadros. Aqui parece que 30 e pouco, 44. É interessante, ó. É muito interessante esse comportamento, que dependendo parece que do hardware, da situação, mesmo mudando algumas configurações, elas não surtem efeito de fato. A densidade da multidão está no alto aqui, com um gráfico de definição no baixo, lembrando que nós deixamos a textura no médio. Uma vez reduzir a densidade da multidão para o médio, percebam que a carga no processador ela muda muito pouco, alterando a densidade da multidão. Realmente é como se faltasse realmente a otimização aqui na processadores da AMD, nos Ryzen no caso. No caso do Atom eu nem entro nesse mérito, porque o Atom é um dual core com 4 threads, mas aqui é um 6 core, né? Com 12 threads. Aqui chegamos em 70 quadros. Vamos tentar subir, já que as texturas estão mais baixas. Podemos subir
Gráficos em médio, vamos ver o que acontece aqui. Mantém acima de 60 quadros. Será que incomoda esse cara de novo, que nem antes? Ele ficou me perseguindo ali naquele. E nessa configuração aqui no médio, com as texturas no médio, vamos subir a densidade na multidão para o alto. Ver o que aconteceria aqui. Se mantém acima de 60. Teve uma perda. Vamos ver. Acho que a perda ia ser mais consistente. Será que tem que deixar no médio? Vamos ver. Não, mas a perda ocorre, ó. Pode ver tanto no médio quanto no alto. Neste caso aqui não. Pouco importa. Tem a carga de 90% chegando no processador ali. E aqui realmente não. O médio aliviou a situação, mas ainda assim tem quedas para 40. Mas realmente, aqui é uma parte, vamos dizer assim, que é uma exceção com relação à maior parte do cenário. Mas vamos dizer que aqui a gente está conseguindo chegar mais próximo de 60 quadros, manter, vamos dizer, 60 quadros. Acho que aqui nós podemos tentar o teste, tentar travar os quadros. E realmente é pouquinho, assim, parece que... Ver se tem mais alguma configuração aqui. Talvez teria algum detalhe para se mexer, mas acho que nós sairíamos do escopo dos testes das pré-definições. Parece que com algum ajuste fino nós chegaríamos aos 60. Mas esse aqui não é bem o objetivo do jogo. A gente quer ver assim nas configurações dos presets tradicionais o que acontece. Bom, nós estamos aqui no meio, a necessidade está no médio, está no alto. Vou botar aqui no alto, apesar que ela vai baixar. É impressionante como não muda, cara. É estranho. Opa, agora eu fiquei repetindo aqui. Mas é estranho o comportamento do 1600 AF em relação à carga ali no processador. É bem estranho. Realmente com mais 30%. Vamos dizer assim, a impressão que passa é que tanto o GPU quanto o CPU estão trabalhando meio, bastante equilibrados nesse caso. Eu gosto de arranjar problema com esse cara, né? Vocês já perceberam isso? Opa! Só pra incomodar mesmo. Mas aqui podemos dizer que está rodando praticamente a 60 quadros. Tem algumas perdas. Podemos tentar travar aqui em 60.
aqui. Vamos ver em 60. Lembrando então que nós estamos aqui nessa multidão no alto, gráfica pré-definição no médio. Lembrando que nós baixamos as texturas para o médio antes, só que as texturas você consegue mexer fora do jogo, né, fora da partida, e aqui em Full HD. Então vamos retomar aqui. Agora travamos em 60, mas ele não está conseguindo chegar no 60 aqui. Realmente 60 é um número, em algumas partes ele consegue chegar. Vamos baixar a densidade para o médio. Multidão no médio. Então seria tudo no médio praticamente. Definitivamente não é o que resolve os problemas. Está no baixa densidade. Consumir com todo mundo do planeta. Será que ele não mudou nada a configuração? Embaixo. Ele consegue manter os 60 quadros. Agora que sumiu o pessoal aqui da tela, vamos reativar o pessoal aqui para ver o que acontece. Vamos colocar no médio. Vamos subir para o alto. No alto aqui realmente parece que ele tem uma... No alto, a densidade alta ele não consegue sustentar os 60, que ele até chega, ele perde com mais facilidade. É interessante ver um processador de 6 núcleos e 12 threads aparentemente sofrendo para lidar com a densidade. Realmente ele acaba sentindo a densidade, que é um tanto até inesperado aqui. Levando em conta outros processadores, como eles se comportaram. Vou colocar no médio. Acho que parece ser mais a realidade aqui da situação. No médio ele fica mais confortável, do que percebemos aqui. Perde o 60 aqui, mas fica muito próximo de 60. Aparentemente a configuração quase 60 quadros aqui, apesar das oscilações, nesse caso aqui seria tudo no médio. A configuração das texturas lá no início no médio e as demais configurações no médio. Possivelmente se baixarmos talvez as texturas por baixo, a qualidade das texturas por baixo, é possível que a gente ganhe mais alguns quadros e consigamos ficar nos 60 quadros. Mas não sei até que ponto isso realmente vai valer a pena. Nossa, deu 30 quadros aqui, mas aqui é muito crítico. Mas realmente ele se vê muito mal. Agora não sei se não é mais interessante, se o jogo não se torna mais interessante, levando em conta que ele não é um shooter, né? Não é
um FPS, né? Não sei se não seria mais interessante de repente travar em 45 e utilizar configurações mais avançadas nos gráficos do que travar em 60, rodando com tudo no médio. É uma questão de preferência mesmo. Por exemplo, podemos pegar aqui, vamos travar em 45. Vamos subir de repente aqui para o alto. Intensidade vamos deixar aqui no médio, vamos ver o que acontece aqui. Mesmo subindo para o alto, a gente baixou as texturas. A qualidade das texturas está no médio, teria que sair do jogo. Mas em princípio, em 45 quadros nessa configuração, ele fica relativamente bem estável. Vamos colocar de repente no Ultra. Bom, vamos então mexer nas texturas agora aqui. As texturas no médio. Vamos então voltar, vamos ver outra configuração que podemos fazer aqui. Pensou em deixar em 45 quadros. Vamos de repente subir as texturas para o alto. Jogabilidade aqui, densidade no médio. Isso mesmo. Vamos ver aqui, vamos tentar mirar os 45 quadros por segundo. Aqui. Vamos carregar o nosso famoso save. Aqui. Muito bom, começamos muito próximo, com um número muito próximo do que é o nosso objetivo de 45 nesse primeiro momento aqui. Temos uma queda que é tradicional, até porque a GPU está no seu limite. Então estamos com as texturas no alto, Full HD, rodando no Ultra, travado em 45 quadros. Fica bem estável essa configuração. Então, para quem quer jogar no Ultra, 45 quadros dá para dizer que é um número bem viável para essa configuração para GTX 1660 Super junto com o processador Ryzen 5600 AF. Lembrando que estamos com a densidade aqui no médio. Então, realmente aqui nessa configuração, travando 45 quadros, o conjunto se comporta totalmente estável. Não totalmente, mas boa parte do tempo estável. Vamos botar no alto aqui. O que acontece?
Olha só que legal. Tá debaixo da terra o carro. São os bugs, né? E um carro. E o que tava atrás bateu nele. Ele ficou enterrado no chão. Oh, maravilha. É interessante a. Pode ver que é bem algo de otimização de Cyberpunk. Observem que agora eu coloquei no alta densidade e ela não tá. Tudo bem que tá travado os quadros, ela não teve uma mudança de ganho de quadros em relação ao médio, por exemplo. Aqui nessa região aqui que é bem crítica. Dá pra ver claramente que são problemas de otimização no jogo. Mas realmente, em princípio, essa combinação aqui a 45 quadros, ela fica bastante confortável. Bastante confortável mesmo. 50 quadros eu acho que já vai começar a ter perdas, vai começar a oscilar bastante. Porque a gente perde um pouquinho os 45, mas tudo bem, estamos rodando no Ultra, né? Talvez, baixando por um alto, a gente conseguiria de repente colocar 50 quadros, por exemplo. Vamos ver aqui. No vídeo. Deixa eu colocar aqui no alto. De repente nós conseguimos. Quadros, vamos ver como é que se comportaria aqui. 60 sabemos que é tanto seria utópico, né? 50 é complicado para ele sustentar. Ele perde. Realmente parece que 45 seria o número mais indicado para se travar os quadros. Ele tem um pouco de dificuldade de ficar estável acima de 50. Nessas regiões mais críticas. Mas aqui 50 consegue se manter. Estamos rodando no alto. Realmente é uma opção. Eu prefiro jogar nessa configuração do que jogar no médio, por exemplo. Em termos de. Tem uma taxa de quadros maior? Tem, mas acaba se perdendo muitos detalhes da cidade. Fora algumas coisas bizarras que acontecem. Pois então, esse é o desempenho do Ryzen em estoque, né? Podemos ver que realmente a gente não conseguiu chegar, vamos dizer assim, nos 60 quadros em Full HD. Em princípio, poderíamos testar baixando a resolução, enfim, tentar um HD? Poderíamos, mas acho que isso não é bem o propósito para quem compra uma placa tipo uma 1660 Super. Então, vemos que a realidade aqui fica muito perto de talvez manter os 60 quadros. Neste ponto aqui, o que nós podemos concluir é que a luta foi bastante dura. Então, assim, 60 quadros não dá. Eu acho que realmente a V60 Super não deve chegar. Mas, o que será que acontece se nós dermos uma vitaminada no Ryzen 5 1600AF? Vamos ver? Ryzen 5 1600AF está já devidamente vitaminado. Então, as vitaminas ficaram prontas e ele agora está operando travado em 3800 MHz e com suas memórias que antes estavam funcionando por padrão, que é o padrão da configuração dele, que é 2666, agora as memórias estão operando em DDR4
3466. É um ganho considerável nas memórias, né? Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos voltar para o jogo, mexer nas configurações e ver o que esse overclock faz na Cyberpunk. Vamos partir mais ou menos do ponto onde nós paramos antes do overclock, que basicamente foi, estávamos travados em 50 quadros, rodando no Full HD com a qualidade no alto. Tínhamos algumas quedas, mas nada muito certo. O que podemos fazer aqui para efeito de comparação seria colocar essa configuração de repente no Ultra, para ver se ele conseguiria manter o que em princípio foi possível se fazer no alto, com 50 quadros por segundo. Vamos ver se no Ultra, com esse overclock que fizemos, manteria-se. Vamos fazer carregar o nosso save pesado aquele. E chegamos na nossa parte crítica. Ok, calma, baixou. Chegamos a 18 quadros, mas ok, retornou, todo mundo ok. 40, 43. Aqui estamos no Ultra. Em princípio, tem aquela queda tradicional, mas em princípio o que se percebe, a GPU está rodando no talo. Acho que realmente é ela quem tem mais dificuldade em sustentar os gráficos no Ultra. Entretanto, parece que está se conseguindo manter um pouquinho melhor. Ele tem essa perda, mas é por causa da GPU. A GPU que está no limite mesmo aqui, que a gente pode perceber. E até o uso de memória dela está no talo. Pode ver que nos gráficos no Ultra está consumindo 5.8 GB. Lembrando que essa placa tem 6 GB de memória. 5 é realmente a sensação que passa aqui com esse overclock na CPU. Realmente a GPU conseguiu desenvolver um pouquinho mais. E as oscilações parecem não ser tão abruptas como estavam ocorrendo com o processador em estoque. Agora, uma outra situação que nós podemos explorar aqui, já que estamos no overclock, aqui no Ultra, qualidade está no alto. Vamos tentar colocar no alto tudo aqui. E o que podemos fazer é tentar subir um pouco. 55. Vamos ver se conseguimos chegar próximo de 60 quadros nessa situação. E carregar o nosso save tradicional. Fazendo o nosso load tradicional aqui. 50 quadros, 55. Lembrando que estamos no alto, Full HD, com texturas no alto, densidade no alto. Sem dúvida o overclock deu uma ajuda para o processador considerável. Ele não está sentindo tanto como ele sentia antes em estoque. Realmente tivemos uma diferença. Muito bem-vinda. Tivemos uns stutterings meio violentos aqui, mas ok. Mas de qualquer forma tá 55 quadros no alto, ó. Podem ver que tá. Opa, o cara se matou quase caindo em cima de mim. 51, ele perde. Acho que 60 quadros realmente nós não iríamos conseguir, porque acho que realmente o limite, quem é o fator limitante aqui é a GTX 1660 Super. E realmente ela consegue empurrar algo nessa faixa aí dos
50 quadros no alto. Realmente o processador com overclock ele melhorou. Percebe-se uma maior estabilidade. Podemos tentar fazer aqui. Vamos tentar o... Acho que não custa, né? Tentarmos colocar, travar 60 e ver o que acontece. Fica muito próximo, né? Tem as quedas. 55, mas estamos jogando no alto. Resolução no alto. Essa configuração ficamos realmente muito próximo de 60 quadros. Vendo que está travado em 60 quadros, ele quase chega nos 60, mas mantém uma boa estabilidade. Tem pequenas oscilações nessa área mais aberta aqui. Ocorre algumas quedas para um pouco abaixo de 55, mas realmente o overclock deu um ganho considerável aqui no desempenho da máquina. Mesmo pensando que a GPU já estivesse no seu limite, que a 1660 Super já estivesse realmente no seu limite, mas trouxe uma estabilidade considerável. Nós não estamos tendo aquelas perdas a chegar a 55 e de repente ter quedas muito abruptas para abaixo de 40, por exemplo. As quedas ocorrem, enfim, mas não são tão agressivas, estão muito mais estável. E consegue se manter as taxas conseguem se manter elevadas mais tempo. Percebe-se que não tem aquelas quedas tão violentas. Realmente a melhora foi considerável. Em princípio, claro, o clock ajuda, mas acho que neste caso realmente o incremento da configuração das memórias deve auxiliar bastante. Porque subimos também a velocidade do Infinity Fabric. Abrir caminho aqui para fugir do cara que quer nos pegar, né? Que loucura. Eu gosto de provocar aquele cara ali. Só fazer confusão mesmo. Mandado policial emitido. Opa. Vamos sair daqui. Ai meu Deus, agora ficou ruim a coisa. Não, até que não. Um pouco abaixo de 50 quadros. Realmente, a GTX 1660 Super, ela tá realmente no seu limite aqui. Até observando o uso de memória dela, fica praticamente o limite dela são 6 GB, né? Aqui, operando nessa configuração, ela está usando 5.300. Mas a verdade é que com esse overclock a gente conseguiu subir um estágio. Se antes o médio parecia ser o setup mais adequado para se rodar usando a 560 Super, agora a gente pode utilizar a configuração alta, então até mesmo a Ultra. E aqui com certeza, se colocarmos a configuração no médio, lembrando que nós subimos tudo, né? Antes a gente estava usando densidade até no médio, as texturas estavam antes, que as texturas agora não tem como mostrar para vocês porque teria saído do jogo, mas as texturas também a gente havia abaixado. Agora nós estamos numa situação em que a gente mantém tudo no alto e realmente a gente conseguiu subir uma escala com esse overclock. Algo até que realmente eu não esperava, levando em conta que a GTX 1660 Super já estava, vamos dizer assim, de certa forma, no seu limite. Mas aqui é só para um título de curiosidade, até se baixarmos para o médio, certamente ele vai ficar... Vamos ver aqui. Agora eu vou fazer uma bobagem aqui. No médio, com overclock, realmente ficou
muito mais fácil para ele. Nossa. Lembram que antes até no médio ele sofria bastante para ficar acima dos 5, para ficar próximo de 60. Aqui ele sentiu. Mas mesmo assim, lembrando que é aquela região crítica. Mas realmente aqui acaba não valendo a pena baixar, porque acaba sobrando configuração. No alto, que é o realista para chegar próximo de 60. Né? Mas aqui lembrando que realmente aqui 60 não é o caso aqui dessa área interna ali. Ficamos muito próximo de 60 quadros. Realmente com overclock deu um gás extra, bem considerável mesmo. O ganho foi expressivo. Literalmente nós subimos um degrau em termos de desempenho. Mas assim, se antes eu rodava com um certo conforto no médio, agora roda no alto. E o que rodava, vamos dizer assim, no alto, consegue rodar no ultra. Com a diferença que parece que ele consegue se manter mais estável. Antes as oscilações eram mais abruptas, não importa a resolução que utilizasse. Sem falar que antes nós tínhamos que baixar as texturas mesmo, a composição das texturas, e baixar a densidade. Coisa que agora realmente não foi necessário. Essa densidade impactaria aqui, mas em princípio não me parece ser o caso. Está naquele tipo de situação que a CPU está dando conta realmente da situação, que não é um caso de ser a CPU mais o problema. Então realmente podemos dizer que acho que possivelmente agora realmente a GTX 1060 Super está realmente conseguindo operar no seu limite, está conseguindo entregar o que ela de fato tem para entregar. Pois então, pessoal, uma coisa é inegável. Cyberpunk tem sérios problemas de otimização, enfim, esperamos que sejam corrigidos, enfim, nos futuros patches que ocorram, que vierem, na verdade. Entretanto, enfim, percebemos que parece ter mais problemas de desempenho do que os processadores da Intel, quando comparados, assim, isso levando em conta os outros testes que eu já fiz rodando aqui o Cyberpunk. Agora, uma coisa eu tenho que falar para vocês que eu percebi. Pegando, enfim, a configuração em estoque, claro que o cenário ele é bastante distinto, mas avaliando dentro das expectativas e realidades, se pararmos para analisar os testes e compararmos o Ryzen 5 1600F em estoque, ou seja, na configuração padrão dele, né, como ele tem que ser, enfim, utilizado, vamos dizer assim, que a AMD recomenda o uso, se compararmos ele com o i5 3330, com a mesma configuração, usando uma GTX 1060 Super, nós estamos falando de um ganho médio de 15 FPS apenas. Isso mesmo, são 15 FPS. E nós estamos falando isso comparando um processador que tem 2 núcleos a mais e que usa multithread. Esse que é o detalhe. Sem falar ainda que teve o teste ainda do Athlon, de certa forma, apesar de ele ter apanhado muito, ele fez um certo milagre. Eu só quero dizer assim, que pegando o Ryzen 5 1600F em estoque e analisando a configuração, vamos dizer, a configuração padrãozinha ali, realmente ela é um tanto decepcionante. Porque realmente eu tinha uma expectativa que, de certa forma, não se confirmou. Num primeiro momento, dava até a entender que poderia até ser a GTX 1060 Super, que não tinha condições realmente de entregar mais, de ir além. Só que ficou um comportamento um tanto estranho, que parecia que realmente tinha horas que o processador que falhava, enfim, era um comportamento muito estranho, que estava me chamando a atenção assim, durante o
os testes. Só que, claro, isso não se pode usar esse teste, por exemplo, como uma análise do processador, que afinal não é um jogo isoladamente que vai dizer se determinada CPU é boa ou se determinada CPU é ruim. Longe disso, muito longe disso. Mas, como eu falei, eu esperava, pelo menos a configuração estoque, eu esperava mais do 1600AF. Pois realmente eu fiquei, como eu disse, durante os testes, dava a impressão que realmente era a CPU, a GPU estava no seu limite, só que tinha horas que a CPU sabotava a GPU, eu não consigo explicar realmente para vocês bem esse comportamento, mas era estranho, acho que durante os comentários ali se percebe eu falando isso, né, quando eu estava rodando em estoque ali o Ryzen 5600AF. Vamos dizer assim que a CPU parecia operar com um sofrimento um tanto excessivo. Essa que é a sensação que eu tinha. Entretanto, em overclock, nós tivemos um ganho relativamente considerável, foi bem considerável. Acho que não tanto pelo travamento do clock, enfim, lá em 3.800 MHz, que até é um clock até tanto conservador, mas, como eu falei para vocês, eu não tenho um outro cooler AM4 de melhor qualidade para testar aqui. Tenho apenas o Wraith Stealth, que é o padrão que acompanha o Ryzen 5600AF, que ele é um cooler, de certa forma, limitado, se quer utilizar um overclock. Então, eu utilizei um clock bem conservador, travei em 3800, só abusei um pouquinho mais das memórias. E, realmente, o ganho foi bastante expressivo. Realmente, até não estava... Vamos dizer assim, eu estava decepcionado e eu esperava continuar decepcionado, de certa forma. Mas realmente eu tive uma grata surpresa. Realmente se teve uma elevação de nível ali, teve-se um ganho realmente de performance e percebeu-se que de fato o Ryzen 5 1600AF ele estava sabotando a GTX 1660 Super de certa forma, apesar dela estar no seu limite, ela estava tendo seu desempenho de certa forma comprometido, apesar do processador não estar operando em 100%, ele tem uma certa, teoricamente, uma folga no processamento. Então, realmente, esse overclock realmente foi uma grata surpresa e, vamos dizer assim, deixou, não que tivemos ganhos absurdos nos quadros, vamos dizer assim que a média melhorou. Deu para ver ali que a gente conseguiu chegar mais tranquilamente, manter acima de 50 quadros com bastante qualidade, coisa que em estoque não estava sendo possível. Tivemos que baixar tudo para o médio para conseguir um número mais elevado de quadros, que nós conseguimos até usar no alto e no ultra com muito mais facilidade. Agora, uma coisa importante frisar aqui, que se você por acaso tem um PC que está rodando bem, vamos dizer, enfim, no alto ou no ultra, a 30 quadros, não é com essa configuração que você vai chegar nos desejados 60 quadros com essa mesma resolução, enfim, Full HD, enfim, rodando no alto ou no ultra. Não vai ser essa configuração que vai lhe entregar isso. Talvez ela até lhe entregue, se você conseguir de repente fazer um overclock um pouco maior, mas aí já é um outro departamento. Em estoque, realmente podemos perceber que não tem como essa configuração entregar isso. Até por questões de limitações da GPU, mas principalmente pelo comportamento um tanto estranho da CPU em estoque no Cyberpunk. E aí, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!